Olá, tudo bem com você aí? Aqui tudo maravilha! Está começando pela Rede CNT para todo o Rio Grande, programa Tempo Extra. Tempo Extra você já sabe, um plus, um tempo a mais para o futebol e todos os outros esportes você confere. Aqui todos os domingos, a resenha do futebol e dos outros esportes, Rede CNT, Tempo Extra. Venha fazer este programa junto com a gente. Prazer enorme estar na sua companhia. Nos destaques de hoje, tem o Internacional com os pés no Campeonato Brasileiro, mas com a cabeça na Libertadores. Jogando em casa, neste fim de semana, o Colorado tombou frente ao Atlético do Filipão pelo placar de 2-0. A derrota, segundo os especialistas, foi atribuída ao fato do time de Kudê estar de olho na competição sul-americana. Será mesmo que não tem como separar o joio do trigo? Não existe a mínima chance de um atleta profissional desligar de uma competição e focar na outra? Enfim, o fato é que a torcida colorada saiu do estádio sem dar a mínima para o resultado negativo, só pensando naquilo, no Fluminense, na próxima quarta-feira, no Beira-Rio. Tem o Grêmio jogando longe de casa, apresentando os problemas de sempre. Esse sim, desliga a chave fora da arena e sofre um revés atrás do outro. O time de Renato Portaluppi trouxe o empate contra o Fortaleza lá no Castelão, mas se tivesse perdido, estaria tudo normal. O tricolor, fora de casa, não consegue se impor nem quando joga contra o time reserva do adversário, que foi o que ocorreu lá no Ceará. O que acontece com o time de Renato, que na arena é um leão e fora vira um gatinho, um ursinho de pelúcia? Tem o Juventude ficando pé no G4, lá da Série B, venceu o Criciúma no Jacone. Tem o São José na Série D, tem a Copinha Gaúcha, futebol feminino e muito mais. Este é o programa Tempo Extra que está começando agora. E não esquece, ó, estamos nas redes sociais, vai lá, te inscreve, curte, comenta, te inscreve no canal que é legal, que é bem importante. Fala para os teus amigos, para a família, para os inimigos também, para se inscrever no canal, que nós precisamos chegar em 1 milhão de telenautas, web espectadores, tá legal? Vai lá e faz a tua parte, me ajuda, por favor! Esse é o programa Tempo Extra, que está começando agora com, não esquece o telefone para mandar mensagens, os recados, cornetas, 54 999 26 7700. É isso aí. Vou dar as boas-vindas aos meus queridos comentaristas, Rafael Baumgarten e Bruninho Muck. Tudo bem, Bruninho? Tudo bem, Luiz? Um abraço para quem nos acompanha. Rafa, tudo certo? Tudo certo. Saudações a todos nossos fiéis espectadores, seja no YouTube, pelas redes sociais ou aqui na CNT. Os telenautas, né? Me ajuda que eu te ajudo. Não é? Isso aí. Não era, jovens, me ajuda... Me ajuda que eu te ajudo. Verdade. Isso aí tem que falar para alguns jogadores lá da dupla Grenal, porque a coisa tem certos aspectos que tá difícil de entender e a gente repete nesse programa. Aliás, vamos ter que repetir de novo. Mas enfim, vamos começar falando do Internacional, que... Obrigado. Vamos falar do Internacional, que jogou no Beira-Rio recebeu o Atlético Mineiro, do Filipão, que está numa ascensão aí, né? O Filipão começou tropeçando, patinando e agora engatou em uma série de vitórias e pode beliscar ali alguma coisa na Copa Libertadores da América, né? O que acharam os meus amigos desse jogo aí, lá no Beira-Rio? Realmente, Rafael, já te fiz essa pergunta, né? Mas eu vou fazer de novo. Sabe por que eu vou te fazer a pergunta de novo? Porque quando eu jogava lá no Olimpedro... Sabia que vinha. Quando eu jogava lá no Olimpedro... Botina no Olimpedro. Botina no Olimpedro. Cara, minhas botinas eram um troço assim, trava alta, meu, assim, ó. Quando eu botava pra baixo do pescoço, aqui vinha, lavrava o peito do zagueiro. Mas enfim, lá no Olimpedro, quando eu jogava no Olimpedro, que eu dava show, ou
na frente da minha casa, lá quando não era nem calçado, não tinha calçamento no Areião. Cara, a gente jogava para ganhar. Os campeonatinhos do bairro, da escola, a gente jogava para ganhar. Jogava as brincas na pracinha, jogava para ganhar. E aí, como é que não consegue desligar a chave de um? Como é que me conta isso aí, Rafael? E não é que não quer, né? Isso nós vamos repetindo aqui. Eu já lembrando a todos que nos acompanham, Bruno Mucchi, ao Luiz Cláudio, lá do tempo do início da Copa Libertadores, eu dizia, pode cobrar depois o brasileiro. O futebol não aceita desaforo. O Campeonato Brasileiro pode cobrar caro para o Internacional. Não é que o Inter não quer jogar as duas competições. É que ele não consegue. Ele não tem um elenco que consiga dar um nível de produtividade suficiente para ir bem na Libertadores e também no Brasileiro. O Inter não é que não quer. Não está conseguindo. E depois, não é tão simples assim apertar no disjuntor, vamos ganhar todas no Brasileiro, porque agora a Libertadores acabou, ou fomos campeões da Libertadores, ou ficamos fora na semifinal, ou ficamos fora na final, e vamos jogar o Campeonato Brasileiro e ganhar todas. Não é assim que funciona. A tabela para o Internacional depois do Grenal, no Campeonato Brasileiro, ela é muito difícil. E não é porque vai colocar os titulares que vai ganhar todos os jogos. Então o Inter teve que escolher. Em termos de qualidade de elenco, e eu já venho dizendo isso há bastante tempo, não tem como jogar duas competições com alta produtividade. O Inter escolheu a Libertadores e está indo bem na Libertadores. Até me surpreendeu e pode chegar numa final. Tem grande chance de chegar numa final. Mas não é que o Inter não quer, Luiz Cláudio. É que o Inter não consegue jogar as duas. Está priorizando uma e está ficando muito abaixo e da outra em detrimento aí da Libertadores. Agora, a produtividade do Inter, o resultado contra o Atlético Mineiro, aceitável, compreensível. Até antes o cara já podia botar lá com os reservas, que falta qualidade no time reserva do Internacional, evidente. Vai perder de 2-0. Ok, assinaria até 1-0 antes do jogo. Mas quando começou o jogo, nós vimos um quadro totalmente diferente. Um Atlético respeitando o Inter bem melhor que o Atlético no primeiro tempo. Verdade. Poderia ter feito 1-0 no primeiro tempo, 2-0 no segundo tempo com o Igor Gomes de cabeça, uma baita defesa do goleiro do Atlético. Mas a história do jogo muda, né? Aí depois dos 15 minutos vieram as substituições. Por incrível que pareça. Mas aí o Bruno Mucchi pode completar, e ele foi bem feliz, ele vai desenvolver o raciocínio. Uma coisa com os reservas é sem a qualidade, mas tem intensidade, tem competitividade. Quando entram os titulares, a cabeça realmente, não é porque eles querem, não conseguem, tá na Libertadores. Aí a competitividade e a intensidade de quem entra não é a mesma. Não é a mesma, podem ver. Foi assim contra o Atlético Paranaense, lá na Arena. 1-1, taco a taco, jogo parelho. Cudê começou a mexer, botou os titulares, o Inter perdeu. Ontem a mesma coisa, é que desfoca, desencaixa, não tem o mesmo nível de competitividade, tem mais qualidade, mas não está naquele jogo. O Arangues entrou, por exemplo, mal, e o Inter pagou por isso. As circunstâncias desse jogo que sentiu um pouquinho a derrota. Porque no início todo mundo ia dizer, não, o Inter vai com os reservas, o Atlético vai ganhar. Mas no jogo o Inter foi melhor, até os 15 do segundo tempo e até as substituições. Depois o Atlético fez o gol e aí tomou conta do jogo, fez o segundo. Assim como as circunstâncias, depois nós vamos falar mais, lá no Maracanã. Era para o Inter ter ganho o jogo. O empate, no contexto dos dois confrontos, ficou bom. É um bom resultado. Mas no contexto do sem jogo, um jogador, o Inter com um jogador a mais e jogando melhor que o Fluminense no segundo tempo, fez 2-1, foi anulado, fez mais um com o Alan Patrick, tinha caixa para matar o jogo, não conseguiu. Depois nós vamos falar, porque eu vou deixar o Bruno Mucchi falar um pouquinho. Bola aérea, né? De novo, bola aérea. Outra vez. O Bruno Mucchi pode desenvolver esse raciocínio aí da competitividade dos titulares. Vamos rodar os lances do Internacional e Atlético Mineiro. Bruninho, ó, não resolveu, né? Jogaram melhor no primeiro tempo, como disse o Rafael. Jogaram melhor no primeiro tempo, o Internacional jogou melhor no primeiro tempo. Aí o Cudê coloca os titulares e não resolve. A gente novamente entra no mesmo ponto que já tocou em outras oportunidades. No fim do campeonato, o Inter não vai ter aquele ponto de a mais em relação a desempenho, né? Porque o Inter tem conseguido competir e atuar bem com os reservas. O Inter conseguiu impor o jogo com os reservas. A gente está vendo aí, foi um domínio completo do Inter no primeiro tempo. Quem parecia estar com os reservas era o Atlético Mineiro. O Inter conseguiu anular
o Atlético Mineiro teve mais de 70% de posse de bola só na primeira etapa. E criação, só nos 15, 20 primeiros minutos foram 4 finalizações do Internacional, levando perigo para a meta do Everson. A gente viu agora há pouco a finalização do Alan Patrick, aliás, do Luiz Adriano, e o Internacional criando muitas possibilidades. Só que o Inter peca. Quem faz gol no Internacional? Ou é Alan Patrick ou é Valência. Quando eles não estão, o Inter não consegue balançar as redes. Teve tomada de decisões erradas, né? Olha essa falta aí da entrada da área, o Bruno Henrique não conseguiu encontrar o gol, né? Não conseguiu passar da barreira. Aí a gente acompanha. Por exemplo, esse lance aí, o Lucas chutou em cima da marcação e o Luiz Adriano isolou. Um centroavante do nível do Luiz Adriano não pode perder uma oportunidade assim. Caiu no pé bom dele, o pé direito. E ele desperdiçou. Essa aí foi a grande chance do Inter no segundo tempo, cabeçada do Igor Gomes e uma defesaça do Everson. Até aí, a equipe do Inter estava melhor que o Atlético. Depois o Atlético conseguiu equilibrar as ações. E aí eu entro naquele ponto que o Rafa adiantou. Com as substituições, o Inter caiu de qualidade. Com as alterações. Por quê? Porque os jogadores eles não estavam colocando o pé. Em vários momentos, o Valência, quando entrou, o Valência não foi para dentro do time do Atlético Mineiro. O Arangues, quando ele entrou, ele não foi o mesmo criador, ele não esteve ativo na partida. O próprio Malo, quando ele entrou, ele não acrescentou ao time do Internacional. O Rômulo foi até superior ao Malo em termos de atuação na lateral direita. O Inter teve volume de jogo, não teve efetividade, amarga o resultado. E na coletiva até o Kudê ele comentou sobre a situação, né? A gente vai ver o gol agora do Atlético Mineiro. O Kudê comentou, se eu tivesse... De cabeça, de cabeça aí. Ele colocou o Alan Patrick e o Valência quando o Inter estava perdendo de 1-0. Eles entraram em campo, o Dalbert recua uma bola... A gente vai ver, o Rafa vai falar sobre isso, foi lateral. Gol, né? O segundo gol do Inter foi patético. Mas o Dalbert, olha só, o Dalbert recua. Mas isso um time profissional não pode tomar um gol desse. Não. Mas quem joga bola, quem participou de escolinha, de formação, ou foi em algum clube na base. O básico ali, né? O treinador sempre orienta, lateral, na intermediária defensiva, no teu campo de defesa, na tua intermediária, não se cobra lateral para trás. Sempre. Ainda mais em parábola, né? Jogando ela pra cima, ele rifou a bola. Em parábola, jogou. Espera aí. Que a bola faz uma parábola. Tu joga a bola, faz uma parábola. Matou o zagueiro do Inter, deixou sem pai nem mãe o Igor Gomes, que até fez um bom jogo. E o Igor Gomes do Atlético fez o gol dele. E o Igor Gomes, esse mudou o jogo. Ele entrou no lugar do Pedrinho. Primeiro tempo o Atlético também muito abaixo, né? Bem abaixo. Filipão só marcando, não botou. O Atlético individualmente, o Atlético tinha mais qualidade, tem mais que o Inter nesse time. O Atlético veio por uma bola pelo jogo do primeiro tempo. Exatamente, então não marcou em cima, aceitou o Inter, o domínio do Inter. E aí no segundo tempo ele corrigiu, tirou o Pedrinho, né? E aí colocou... Deu liberdade tirou o Pedrinho. Deu liberdade pro Edenilson. E botou o Igor Gomes, que também faz a transição no meio-campista, ganhou o meio campo. Mas isso depois dos 15 minutos do segundo tempo. Eu vi o pessoal dizer, o segundo tempo foi do Atlético. Depois dos 15 minutos, quando o Kudê começou a fazer as substituições. O Inter caiu de produtividade. O mesmo que aconteceu lá em Curitiba. Exatamente. Então, não é que os titulares não vão acrescentar mais qualidade. Eles vão, mas eles não estão encaixados, eles não estão no jogo, eles não estão em ritmo daquele jogo e eles não estão com um grau de competitividade para aquele jogo. Fica claro isso. Então o Inter pagou lá no Paraná, pagou no Mineirão. E de novo, vamos falar da bola aérea? Mas aí eu te pergunto... No Mineirão Rafael, não. Eu te pergunto, cara, a bola aérea, já estamos cansados de falar aqui da bola aérea. Olha, eu vou lembrar aqui... Os colorados vão dizer que eu estou de implicância. Não, porque a gente já vem falando desde o gauchão isso, não é só questão do Kudê, mas não é possível. Vai dizer, mas Rafael, isso aí não te apega. Bola aérea é detalhe, que decide jogo no alto nível. O Inter estava com um jogador a mais ganhando o jogo lá no Maracanã do Fluminense. O Nino deu uma cabeçada. Sozinho. Então eu vou lembrar bem os colorados no jogo aéreo defensivo do Inter. O jogo aéreo defensivo do Inter é um problema sério e que o Kudê tem que corrigir. Nós falamos domingo passado. Ou mata a origem do cruzamento, só que aí no escanteio não dá, né? Não dá pra tu matar o escanteio. Porque aquele lance ele dava, bater. Né? O René que pichotou, como diz meu pai, o Pedrão. Pichotou o René, pichotou. O Pedrão fala. Deu uma pichotada. Grande deu uma pichotada, Pedrão. René. Beijo, Pedrão. O Caxias eliminou o Inter na semifinal do Gauchão com gol de cabeça do Heron. O torcedor colorado tá lembrado. O América eliminou praticamente o Inter no Beira-Rio com gol de cabeça do Ademir. Juninho. Do Juninho, número 8 do América, de cabeça. Foi pros pênaltis e ganhou.
O Inter, agora nesse jogo de semifinal, o Nino cabeceou sozinho. Deu um passe pro Cano. Cano. A sequência de jogos do Inter no Brasileiro, o São Paulo, o Calheri cabeceou na trave no segundo tempo sem ninguém se mexer. O Alex Santana cabeceou e fez gol lá na Arena da Baixada no último minuto, com tons de crueldade para ganhar do Inter. Thiago Heleno cabeceou na trave. Thiago Heleno cabeceou próximo ali, né? E agora, contra o Atlético Mineiro, aí, o Paulinho cabeceou e a defesa do Kehler e o gol do Hulk. Então precisa corrigir essa questão do jogo aéreo defensivo internacional. É o primeiro passo. É detalhe, mas lá no Maracanã decidiu o gol de empate quando o Fluminense não tinha tanta força para empatar com o Inter. O Inter estava administrando o jogo, e aí toma um gol de escanteio que o Nino cabeceou sozinho. Ah, porque o Cano, o Malo... O gol foi a hora que o Nino cabeceou. Passou. Aí o Cano escorou para dentro. Então, fez o que o centroavante tem que fazer. Exatamente. Então o Inter, e essa questão da circunstância lá, no confronto de 2 jogos contra o Fluminense, né, Bruno? Foi um bom resultado. Mas pelo jogo, o Inter tinha que ter matado lá. O jogo se apresentou para o Inter matar lá. E tem condições agora na quarta, né? Sim. O torcedor colorado vai se fazer presente. Não tem mais ingresso. Tem que carregar o time, a classificação, né? Só para voltar antes, Luiz, estava comentando sobre o que o Kudê falou na entrevista coletiva. Ele salientou esse ponto que a gente destacou aqui. É difícil tu mudar a chave de uma competição para outra. A gente percebeu quando os titulares entraram em campo. Ele comentou, eu coloquei o Alan Patrick e o Valência e logo na sequência a gente tomou o gol. Se tivesse acontecido aquele gol antes, eu não colocaria o Alan Patrick e o Valência. Não teria colocado. Por quê? Porque os reservas que jogaram, eles jogaram pelo prato de comida deles. Eles jogaram porque foi laboratório para eles. Os titulares já têm uma situação diferente, né? E ele saudou na coletiva dele, né? Olha, finalmente foi o último jogo antes dessa decisão. Agora a gente vai ter um mês de preparação caso passe para a final. Só que o Inter tem um Grenal já na sequência, né? E esse jogo é tão grande... É outro campeonato, né? É um jogo tão grande pro Inter, o Fluminense, que a gente não começa essa semana falando do Grenal, né? A gente não tá falando do Grenal. É verdade. É isso aí. Estamos falando do jogo da Libertadores. Bruninho, e o quanto, na tua opinião, essa derrota do Atlético pode influenciar no jogo contra o Fluminense? Tu acha que influencia alguma coisa? Acho que não. Acho que em nada, até em termos de ambiente. Acabou o jogo, a torcida começou a cantar uma música pedindo a Libertadores para o grupo de atletas. Esse grupo do Inter tem que provar muito. Chegou Arangues, chegou Rocher, chegou Valência, jogadores com experiência e acostumados a vencer. Malo, jogadores que estão acostumados a vencer. Então o Inter precisa... Ele está tendo a oportunidade de decidir em casa. O jogo que eram 2 virou jogo único para o Internacional com o mando do Inter. Todo o aspecto favorável ao Internacional. Não pode deixar o cavalo passar. O Inter tem que montar e chegar na final. Agora, para finalizar de Internacional, esse jogo de quarta-feira não é favas contadas, né, Rafa? Até porque estava com o jogo na mão lá, né? Podia ter trazido a vitória para Porto Alegre, mas... ok, que vão fazer a casa cheia, ruas de fogo, ok, mas não tem que ter muito cuidado com esse Fluminense. Não, né? Claro, e outra, o Diniz teve um alerta, né? Porque o primeiro tempo foi parelho, com 11-11. Vamos pro 11-11. Tu falou o Diniz teve um alerta? O Diniz teve um alerta. Eu acho que o Diniz não esperava o Inter daquele jeito. Não, mas o Diniz, no meu entendimento, ele não olhou muito o Inter, porque ele botou o Ganso sem jogar mais de um mês, de segundo volante, entrou com 4 atacantes, só o André marcando. Acho que ele subestimou o Inter, né? Então ele foi pra dentro. Quando chegou, ele chegou com perigo. Mas ele deu muito espaço também pro Inter. Então no primeiro tempo o jogo foi parelho. Quando o Inter fica com um jogador a mais, aí o Inter domina o jogo. Tanto que ele faz o segundo, é anulado, o gol do Mercado. Aí vale o gol do Alan Patrick. O Inter se forçasse um pouquinho mais ali, tivesse um pouquinho mais de... Faria o terceiro. Fosse incisivo, mataria o jogo. Mas não foi assim. O ímpeto de ofensividade, o Inter baixou. As trocas não deram certo. Mas aí eu não vou dizer que o Kudê mexeu errado. Não. Quem entrou não conseguiu produzir. Exato. O Dalbert não rendeu o esperado. O Luca não entrou também rendendo o que se esperava. Os jogadores que entraram não acrescentaram. Não mantiveram a mesma batida. Aí o Inter caiu um pouco. O Fluminense especulando com um a menos. A torcida, era só ver o ambiente, estavam pedindo para terminar o jogo em 2-1. Por isso que deu um alerta pro Diniz, que agora deve vir com 2 volantes, um meia,
Então é um jogo duro, mas o Internacional tem totais condições de passar. Total. Internacional, galera colorada, lotando o Beira-Rio na quarta-feira, já não tem mais ingressos, e indo para cima do Fluminense para botar mais uma vez o Inter. Já foi muito ao Beira-Rio, Luiz? Eu? Várias. Já sentiu o gigante pulsar? Olha, essas tuas... Não, mas eu acho que tem que... Essas tuas Pode, tiradas... Né? Não, Pode. Gigante do Beira-Rio, eu gosto de ver, o Beira-Rio vibrante, a galera vibrando bastante. Olha. Enfim, isso eu muitas vezes assisti lá e é uma torcida assim, ó, que eu vou E te tem dizer, que ser assim, faz a na diferença. quarta-feira, né? Agora, o gigante pulsando, tu deve depois tu me explica como é que funciona. Eu vou te pedir explicação. Vou te mostrar o gigante pulsando. Engraçadinho. Vamos né? passar pro lado azul para dar Engraçadinho, né? pra dar uma refrescada. Tu viu, mas é que tu ele- cria os não, monstros. eu não, mas tu olha, cria os tá. monstros, tá aí. Na rádio tudo bem, mas na televisão o cara largar uma dessa. Ele tá grandão. Não, olha aqui, ó. A unha vai lá no miso. Vamos falar do Grêmio, que mais uma vez foi jogar fora de casa, lá no Castelão, contra o Fortaleza. E Reservas do Fortaleza. Hum. do Fortaleza ficou no 1-1. E olha, e se tivesse perdido, tava tudo certo, Rafael e Bruno Mucki. Foi um jogo mais equilibrado, mas o Grêmio teria que ter uma imposição maior, principalmente pela questão técnica, né? Foi com a sua força máxima, ficou uma semana inteira tirando o Vila treinando. Sante. O Grêmio teve tempo para treinar, para elaborar alguma situação mais competitiva em relação ao Fortaleza, né? Então, pensando em permanência no G4, é claro, e fazendo a relação com os reservas, o adversário vindo com os reservas, o resultado teria que ser melhor, pensando na permanência de G4, não deixar os demais se aproximar, ter um pouquinho de gordura. Mas em se tratando de campanha, eu vou lembrar aqui o que eu venho dizendo no final de semana, todo final de semana. O Grêmio está fazendo muito boa campanha no Campeonato Brasileiro. Somou um ponto lá contra o Fortaleza, um ponto importante. Poderia ter sido 3, sim, Fortaleza com os reservas, o Grêmio precisando ganhar com uma semana de trabalho pela frente. Mas o brasileiro, ele não é. O Campeonato Brasileiro é duro também. E ganhar do Fortaleza lá no Ceará é complicado. Então a expectativa que se tinha era do Grêmio fazer uma gordurinha no G4. Mas está dentro, né? É um resultado administrável esse empate lá contra o Fortaleza. Se bem que tem no cangote do Grêmio ali Agora apertou. O Bragantino ganhou, né? O Bragantino já é vice. É vice. E tem o Flamengo. Palmeiras. Fluminense, se fica fora da Libertadores, vai vir com tudo. Claro, o Fluminense. O Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro está com 40 pontos. Né? Então, mas não é assim, vamos lá ganhar do Fortaleza. Podia ter sido porque o Fortaleza foi com os reservas. Então era uma oportunidade do Grêmio, né? Pegar aí e dar um plus, né? Mas não. Agora o Renato tem feito as substituições padrão, aquela tira o Natan, tira o Cristaldo. Tira o JP Galvão. Eu acho que isso. Eu acho que já não deu para o que tinha que dar para o Natan, por Tem que exemplo. falar uma outra coisa, né, Luiz? O Grêmio teve 10 pênaltis essa temporada, perdeu 6. O aproveitamento de pênalti do Grêmio em jogo é de 40%. O Cristaldo perdeu mais um, né? Então, o Grêmio deixa escapar resultados. Eu acredito, e o Rafa foi muito feliz quando ele falou, em termos de pontuação, ok, um empate é administrável contra o Fortaleza. Só que, em termos de desempenho, a atitude do Grêmio foi muito abaixo, principalmente no primeiro tempo. O Grêmio começou a jogar depois que ele marcou o gol de empate. A gente vê um pênalti, para mim, foi pênalti, em cima na mão do Reinaldo. Mas qual é a discussão? Tá uma mão espalmada, né? Não, ganhou foi amplitude corporal com o braço, é pênalti. A discussão eu entendo do torcedor, tá? Do torcedor vir, mas contra o Corinthians não é marcado, não foi marcado. Eles erraram. Mas um erro não justifica o outro. Exatamente, um erro não justifica o outro. E foi pênalti. O Galhardo bateu, o Grando, que fez uma boa partida. Se não fosse o Grando, poderia ter sido pior o resultado para o Grêmio. Sim. Então, e essa bola, olha a enfiada do Reinaldo. Precisa, e a movimentação do Soares também, né? Sim, mas aí teve a indecisão do jogador do Fortaleza e do goleiro. Olha lá, ó. Acompanha, né? Os dois deixaram o Soares sair na frente
e o goleiro ficou no meio do caminho. Bom goleiro, né? Fernando Miguel. Ah, Bom tu goleiro, tá desqualificando o gol do Não, Soares, é isso? não. O gol Tá dele desqualificando. foi muito importante, mas acontece que ali houve uma indecisão dos jogadores de linha do Fortaleza com o goleiro. E o Soares, como é um bom centroavante, excelente centroavante, fez o seu segundo gol, né? Aliás, o Fora Soares, de casa. Aliás, o Soares, se tem uns companheiros à altura, ele se lava de fazer gol, né? Ele se movimenta muito bem, ele aparece pro jogo. E que bola, como tu falaste mesmo. Reinaldo, que né? bola do Reinaldo. Isso é uma assistência, né? Agora, Fez Bruninho... uma parábola, não fez? Exatamente. A Fez parábola. Uma parábola. Muito bem lembrado. Ferreirinha, no segundo tempo, ele teve a proeza de entrar no primeiro tempo, substituir um jogador e depois ser substituído. O que tu me diz disso, Bruninho? Não me surpreende. Eu sou um crítico do Ferreira. Para mim, o Ferreira, ele segue sendo uma aposta, batendo nos 27 anos. Então, eu acho que o Ferreira, ele tem que ter consciência que ele está jogando num time, num esporte coletivo. E acho que, por isso, às vezes, o Ferreira peca. Se ele tivesse o discernimento de ver que ao lado dele tem um centroavante, o quarto maior artilheiro do futebol mundial em andamento, atualmente, eu acho que ele poderia ter muito mais êxito, o Ferreira. Ele se destacaria com assistências. Até porque ele ia ser o campeão de assistências do... Ele ia crescer com isso. Perfeito. Eu acho que o Ferreira bate muito nessa questão. O Ferreira ele é muito individualista e pouco coletivo. Quando ele é coletivo, ele agrega bastante ao Grêmio. Agora, o que te pareceu, Rafael, a volta do zagueiro Jeromel? A velha dupla Jeromel e Kahneman. Essa dupla aí é consagrada no Grêmio, né? Apesar do avançar da idade, né? Mais do Jeromel ainda, né? É um jogador que tem muita experiência, ainda deve ter mais um ano aí de vida, né? No futebol. É um jogador que já tem uma certa experiência, uma certa idade, né? E quando os dois estão bem encaixadinhos, o Grêmio consegue ter um sistema defensivo muito sólido. Mas é uma dupla já que não tem mais a velocidade, não tem mais a vitalidade de outrora. Então, para ser a melhor dupla de ataque, de defesa do Grêmio, hoje ou é um ou é outro. Agora, na minha concepção, ou é um ou é outro. Os dois, a zaga fica lenta, certamente, isso é fato. Então, ou o Jeromel e um zagueiro mais jovem do outro lado, ou o Kahneman da pegada do jovem. Kahneman e o mais jovem. Agora, Bruninho, a gente sempre bate nessa tecla, né? Que joga fora, não tem intensidade, não tem concentração, seja lá o que for. Eu acho que é atitude. E a atitude também. Esses fatores, você acha, Bruninho, que pode ser um complicador para as pretensões do Grêmio de Libertadores? Eu acho que em termos de Libertadores, pode ser porque o Grêmio tem jogos a fazer fora de casa. E se não trouxer pontos fora de casa, pode ser que atrapalhe a vaga direta. Talvez para pré-Libertadores não atrapalhe, mas o Grêmio tem que buscar uma vaga direta que ajuda até em termos de calendário. E aí tu me pergunta, tu acredita que a atitude do Grêmio vai ser diferente fora de casa contra o Inter? Acredito. O Beira-Rio é um clássico, acho que o Grêmio vai ter uma atitude diferente, vai performar diferente fora de casa, porque ele conhece a atmosfera do Grenal, tem se dado bem, melhor do que o Inter nas últimas temporadas, nos últimos clássicos, então acho que pode ser a retomada do Grêmio fora de casa, mas o Grêmio precisa arrumar essa situação, tem que ter atitude atuando como visitante. Se o Grêmio vai brigar por uma vaga direta, tem que pontuar fora de casa. Muito bem, agora nós vamos chamar as nossas mensagens com o Bruninho Mucchi. Vamos lá, Bruninho. O Mário de Porto Alegre, boa noite. Valeu, Mário, obrigado. Abraço a todos da bancada, agora é só Libertadores da América, quarta-feira, boa sorte Inter, a participação do Mário por aqui. Boa noite, parabéns pelo programa, o Rodrigo de Caxias do Sul, Fluminense desde pequeno. Meu Juventude é São Paulo, e São Paulo é só alegria. São Paulo que foi campeão na semana passada, né? Na Copa do Brasil. O João Sirtoli nos acompanhando aqui também, o Feijão, na bronca com o Cudê, em termos de opções do Cudê. Aqui também temos a participação do Luiz Cunha. Penso que o Inter só perderá a Libertadores se o grupo de jogadores não quiser ganhar, pois o grupo tem experiência, qualidade, equilíbrio técnico e um bom treinador. Boa noite para todos, sempre acompanhando. E ainda, vamos Juventude na torcida pelo Juventude. Legal, Juventude, que nós vamos falar logo em seguida, depois do intervalo. Já vai fazer um break, tem Juventude, que venceu Criciúma e está ali com o pé fincado no G4. Em seguida, depois do break,
Tem mais Tempo Extra. Segura aí. De volta aqui pela Rede CNT, para todo o Rio Grande, ao vivo para todo o Rio Grande. Tempo Extra, a resenha do fim de semana do nosso futebol. E também, né, claro, Tempo Extra, um plus, um tempo a mais para o futebol e todos os outros esportes. Participe desse programa junto com a gente. Obrigado pela sua companhia. Juventude jogou no fim de semana recebeu o Criciúma, adversário direto ali na briga por uma das 4 vagas para a Série A, dos times que sobem para a Série A no ano que vem. Juventude fez um bom jogo, venceu o Criciúma por 1-0 e tá tudo bem encaminhado, será? Ou o Bruninho tem que cuidar um pouco das coisas? A gente conversou semana passada aqui, falamos sobre isso, que o Juventude tinha a oportunidade no cenário de Avaí e Criciúma de ingressar no G4 e quem sabe não sair mais, né? O Juventude conseguiu, foi até Santa Catarina, venceu o Avaí com tranquilidade, com um jogador a mais no segundo tempo, administrou. E no sábado, em casa, com apoio de 14.213 torcedores, venceu a equipe do Criciúma pelo placar de 1-0, o gol do Alan Rusch, a gente vai acompanhar também. Então o Juventude firmou no G4 da Série B, né? O estádio Alfredo Jaconi lotado, a gente está acompanhando as imagens. Saiu ganhando o jogo, né? Só que não... 45 segundos, né? Só que não valeu, né? Teve uma posição irregular do atacante Tite na jogada, né? E aí depois teve um equilíbrio na partida, né? O Criciúma também foi perigoso, mas o Juventude conseguiu, em termos de criar alternativas, né? O Juventude não contou com o Nenê no time titular, ficou no banco o Nenê, acho que até em termos de condição física, clinicamente ele estava recuperado. O Carpini optou por começar com o Tite na vaga do Daniel Cruz em relação aos últimos jogos. Deu certo. O Juventude abre o placar sem o Nenê e quando o Nenê entra, ele consegue administrar o resultado. Então, uma atuação e uma mentalidade forte do Juventude está surgindo, né? O Juventude com uma mentalidade forte, acredito que está começando a se alinhar tudo, né? O Rafael toca muito nesse ponto. A torcida comprou a ideia, os jogadores já haviam comprado anteriormente os planos do Carpini e está se encaminhando, né? A Juventude tem uma sequência de 8 partidas complicadas, mas caminha para conquistar esse acesso e retorno à Série A. O Juventude está com a mão ali na vaga, Rafael? Tá, agora são 8 decisões, o caminho está aberto. O Juventude com essa vitória e a campanha consistente... Era muito importante ter vencido esse jogo, confronto né? direto, né? Esse jogo valia 6 pontos. Olha o gol. Então abriu o caminho. A jogada do Vini Paulista pro David da Hora. Ele cruza e o Alan, lateral esquerdo, vem, faz a infiltração, entra na diagonal curta lá, ó, de cabeça e desvia do goleiro. Cabeceou certo, né? Pro chão, né? Desvia do goleiro, né? Dá uma casquinha na bola e empurra lá no canto esquerdo. Então foi uma vitória muito importante para o Juventude. O Juventude que eu disse aqui há algum tempo atrás, alguns jogos depois da saída do centroavante, do Rodrigo Rodrigues, estava perdendo a força ofensiva e o Carpini conseguiu achar com a chegada do Tagliari, outros jogadores, né? O Tagliari centroavante fez 2 gols em 4 jogos e com boas participações. E ele consegue achar outros jogadores decisivos também para encontrar o caminho do gol. O Alan é o segundo gol que ele faz, lateral esquerdo, em jogos consecutivos. Fez de falta lá contra o Avaí? Exatamente. E agora contra o Criciúma. Então encontrou outros jogadores com efetividade para trazer o resultado, com a vitória. O Nenê ficou fora nesse jogo. Ele entrou aos 10 do segundo tempo, depois do gol. Depois do gol. Depois do gol. Então o Juventude está mostrando repertório, qualificando o seu time para brigar pelo acesso. Eu acredito que está bem encaminhado, a campanha está muito sólida. Daqui para frente não tem muitos confrontos diretos, são apenas 2. O Vitória e Sport. Vitória. Vitória fora, Sport em casa. Ele vai enfrentar 3 times que estão na zona do rebaixamento. Claro que vão querer engrossar para sair, mas teoricamente são mais frágeis tecnicamente, que é o Londrina, o Tombense e o ABC. Ele tem o Ituano e a Ponte Preta em casa, que são times que não vão nem subir nem cair. O Ceará na última partida também, já sem depois dessa rodada, deu adeus às chances, no meu entendimento. Então o quadro é muito positivo para o Juventude, o Alviverde da Serra, estar na Série A em 2024. Algumas mais mensagens, não, Bruninho? Tem, um abraço para o Itamar Boff, para
Dona Joyce que nos acompanha, também o Lucas Jesus participando conosco, feliz com o Juventude. Não sei se tu vai soltar a classificação também, Luiz. Sim, sim. Porque tem um equilíbrio muito grande na parte de cima, né? Só que já está definido quem vai brigar ali pela parte de cima, né? Quero mandar um abraço para os garotos, para os maninhos. O Leonardo Vicentim e a Luísa Vicentim, meus vizinhos de prédio lá, uns queridos, estão sempre no elevador falam muito. 2 gremistas queridos. O Léo quer ser jogador, quer vir no programa, quer conhecer, apresentar. Léo, vou te trazer um dia aqui para te conhecer essas figurinhas aqui que trabalham aqui junto comigo, tá? Beijo para vocês, Léo Vicentim e a Lulu, como eu chamo ela, sempre lá pelos corredores do prédio. Grande beijo. Queria mostrar também agora a tabela da Série B. Vamos mostrar a tabela da Série B. Da série B aí. Aí, ó. Série B tá aí, ó. O Vitória, eu acho que... Acho que a gente pode fazer o recorte agora até o Criciúma, né? Talvez. Sendo bem otimista com o Criciúma ainda. E tem o Vitória ainda. O Criciúma joga com o Vitória lá em Criciúma nessa rodada. Mas a tabela é mais favorável daqui para frente para o Juventude, né? De todos esses que estão disputando aí no G4. Porque o Juventude pega lá o Tombense e Londrina, como tu falou antes. Tombense, Londrina, ABC. Pega os 3 últimos. E um ponto importante, olha ali em relação ao Atlético Goianiense e Juventude, ó. O Atlético Goianiense tem 13 vitórias, o Juventude tem 16. O número de vitórias do Juventude, que é critério de desempate, ele é alto também, né? O Juventude, nesse momento, ele só tem menos vitórias do que o líder, que é o Sport, que é o Vitória. Tá aí, então, o Ju na 3ª colocação, com o pé no G4 e na parte de baixo ali, Luiz, Ponte Preta, Ituano, Tombense, Londrina e ABC. Todos esses são adversários do Juventude. O Ituano não tem mais nada o que buscar, né? Claro que se começar a perder... escapar. Né? Mas é isso aí, ó. Ituano, Ponte Preta, Tombense e Londrina são adversários que dá para fazer as 3 vitórias que eu acho que garante o Ju E só para lembrar ao torcedor do Juventude, a todos os torcedores, todo mundo que gosta de futebol, que nos acompanha aqui no Tempo Extra. O Carpini chegou no Juventude na 6ª rodada. Se tivesse... Ele tem 5 rodadas a menos, tu já pensou? Se chegasse no início. Ele fez essa campanha aí toda, ele tá na 3ª colocação, né? Com 5 rodadas a menos. Impressionante o trabalho do Carpini. Como é que diria o jogador aquele? Eu fico impressionante com essa situação. Muito bem. Vamos falar de... Tem alguma informação do Caxias? Tem. Caxias renovou o contrato com o Gerson Guzmão, o técnico do acesso do Caxias. Tinha vínculo até o fim do Campeonato Gaúcho, agora estendeu o contrato garantido até o fim de 2024. Será o técnico do Caxias, se tudo der certo, né, durante o Campeonato Gaúcho, na Série C de 2024. Vamos mostrar agora a Série D. Aqui, a Série C, São José e Operário, um empate lá no Passo da Areia. Caxias, né? Onde estará o Caxias e vai enfrentar uma dessas equipes aí, porque um deles vai ficar pelo caminho. Thiago Santos marcou o gol, né? E depois o empate de pênalti com o... Felipe Augusto. Tá aí, ó. 1-1. Esse é o resultado que deixa ainda o São José na briga. Reclamaram desse pênalti aí. Por uma vaga. Não vi. Por uma vaga. Foi Mandrake. Vamos observar. Tem também gols da Copinha, meu diretor. Tem aí a Copinha, Taça... Rei Pelé. Rei Pelé. Semifinal, o jogo de volta na ida tinha sido 3-3. 1-0 para a equipe do São Luís. Gol do Lucas aí, a gente está acompanhando. 1-0, garante o São Luís. Quem vencer a Taça Rei Pelé tem vaga na Copa do Brasil do ano que vem para representar o futebol do Rio Grande do Sul. No outro lado da semifinal, o São José fez 2-1 no Grêmio B e está com uma vaga encaminhada também, né? Se chegar o Grêmio B, o São Luís garante a vaga para a Copa do Brasil. Se chegar o São José, vai ter a final. Eu bem rapidinho não tinha, eu queria perguntar para 30 segundos para ti. Essa renovação do técnico do Caxias é bom para o Caxias? Muito boa, né? Ele é um dos principais protagonistas da campanha do Caxias, da recuperação do Caxias, porque houve troca de treinador. Então, o Gerson Guzmão foi de fundamental importância para o acesso do Caxias. Os jogadores compraram a ideia e ele soube levar o Caxias ao primeiro acesso a nível nacional da história do clube. Tem muita importância, tem que valorizar muito e o Caxias acerta em renovar. E o Gerson também acerta em permanecer nesse projeto de Copa do Brasil, Gauchão e Série C em 2024. Para finalizar, futebol feminino do Grenal deu o Grêmio 2-1 e Juventude jogando contra
O Brasil de Farroupilha venceu por 2-1 gols da Cat e também da Grace. A Grace marcou o primeiro, a Cat segundo, 2-1 para o Juventude. Tá aí, encerrado por hoje, chegamos ao fim do Tempo Extra deste domingo, agradecendo a sua companhia também. Obrigado, Rafa, valeu. Valeu, Bruninho. boa semana a todos. Boa semana quente no futebol gaúcho, né? Quente, Grenal e Libertadores da América, antes na quarta-feira. Gente, obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho, abraço dos meninos, beijo nas meninas. A gente se encontra no próximo domingo, Tempo Extra, Rede CNT. Valeu, tchau!